Se você deseja compartilhar o texto bíblico com alguém, numa perspectiva cristã, deve interpretar a Bíblia a partir de quê? Da própria Bíblia. Aí, eu não sei se deu para você perceber. Uma coisa é quando você está estudando o texto isolado, ou quando você está estudando o livro, e quando você está estudando a Bíblia. Por quê? Porque você vai perceber que a teologia, ela vai mudando de acordo com a mudança de mentalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que confunde teologia com revelação. A revelação é uma coisa dada, Deus se mostra para a gente. A teologia é uma coisa construída. Como eu elaboro isso? Aí eu lembro da música Índios, do Legião Urbana, o segundo disco, quando ele fala: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Então, é aquela questão, né, de assim, como é que vai caber na minha cabeça, ora, o Senhor é o Espírito. Peraí, o Senhor é o Espírito? Peraí, você não mentiu a homens, você mentiu, o Espírito Santo é o Senhor? Aí Tomé olha para Jesus: Senhor meu, Deus meu, e aí, peraí, e Jesus nem para repreender, como é que você me chama de Deus? Entende? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Peraí, Jesus é Deus, o Espírito é Deus, Deus é Deus, afinal, quantos deuses tem? A Bíblia diz que só tem um Deus. Aí o que os teólogos fazem? Vão tentar arrumar isso que a Bíblia está dizendo na nossa cabeça. Deu para perceber a diferença de teologia para revelação? Deus não está preocupado em explicar os pormenores. Ele e acredite se quiser, o problema é seu. O teólogo não, o teólogo ele tem que entender. Como é que é isso? E aí ele vai para o lápis e o papel para escrever. Por isso que com o tempo a compreensão teológica pode mudar. A revelação vai mudar porque foi o que Deus mostrou. Não sei se deu para entender a diferença de revelação para teologia. Teologia é você sentar e começar a discutir, debater e tal. Isso é você. Revelação é um negócio que não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Teologia é como você elabora isso que foi revelado. Então a teologia pode daqui a 15 anos não ser mais do que a gente fala aqui? Não vou muito longe. A teologia aqui não é 100% igual à teologia de outra igreja aqui na Pavuna Batista. Se a gente pegar, por exemplo, o evangelicalismo brasileiro, vamos olhar para todas as nossas igrejas evangélicas no Brasil, a teologia não é igual. Se a gente pegar, por exemplo, os cristãos protestantes e os cristãos católicos, a teologia não é igual. E aí, se você comparar a teologia dos coptas, do católico, do ortodoxo, do protestante, não é igual. Se você pegar a teologia do pentecostal e do neopentecostal, não é igual. Por quê? Porque a teologia é a sua elaboração daquilo que foi revelado. Então, a revelação está na Bíblia, a palavra é uma só. Revelação. Deu para entender? Revelação é uma coisa, teologia é outra. Por exemplo, na narrativa de Jó, eu acho que eu já falei isso no início do nosso encontro. A teologia é variável, a revelação não. Isso, porque a revelação já aconteceu. Entendeu? A leitura dessa revelação, não vamos muito longe. Haviam cristãos batistas nos Estados Unidos, antes da Guerra Civil, que acreditavam, né, que assim, olha, é um absurdo a escravidão. Havia batista que não achava absurdo. É o nosso sistema econômico. Como é que a gente vai acabar com a escravidão agora? Se a gente acabar, acabou tudo. É que nem, por exemplo, hoje a gente tem o capitalismo, né? E aí, por exemplo, se acabar o capitalismo, como é que a gente vai fazer? Porque na nossa cabeça não tem saída. Quando a gente observa a questão de Jó, o que a gente vê? A gente vê que assim, os amigos de Jó, eles têm aquela ideia: Jó, você está passando por isso porque você fez uma besteira. Por quê? Porque se você olhar Deuteronômio 28, você vai ver um texto que está dizendo para as pessoas o seguinte: olha, se você obedecer, tudo certo contigo. Mas se desobedecer, babou. E aí, você, por exemplo, vai reparar, Salmo 1,
Se você guarda a lei, se você, por exemplo, não é Bolsonaro não, né? Ah, então tá. Aí acontece, se você se você, né? Até que ele está de licença. Então, se você, por exemplo, desculpa, fui te zoar, perdi o raciocínio. Aí, nesse caso, e sou vermelho, olha eu. Então, em relação, né, a isso que a gente está falando, né, o Salmo 1, quando fala, olha, aquele, né, que guarda a lei, que medita na lei, olha, esse daí vai... Você citou Jó e citou Deuteronômio. O Jó não é o livro mais antigo da Bíblia? Mas eu não estou falando da história de Jó, eu estou falando dos leitores de Jó. Porque é antes, né? Isso, então não tinha, mas peraí, jovem, eu estou dizendo que antes da gente ter aquela ideia da época do texto, né, para a época do fato que o texto narra, a gente não sabe quanto tempo se passou. Eu não sei se dá para você perceber a diferença. O fato da história de Jó ter acontecido antes de Moisés, o que praticamente todo mundo concorda, o fato disso ter acontecido não quer dizer que o texto elaborado, a redação final do texto, tenha ficado pronta antes de Moisés. Até porque, você vê no Pentateuco alguém citando Jó? Eu também não, embora de repente alguém citou e a gente não viu, mas pelo menos eu ainda não sei. Então, o que acontece? O fato de ter a história do Marcos acontecendo hoje, não quer dizer que tem um livro do Marcos hoje. Um neto seu pode escrever sobre você. De repente, por exemplo, os episódios que você me contou da época do seu casamento, do seu trabalho e tudo tal, se você bateu esse papo com seus netos, eles podem ter isso anotado e lá na frente contar. Tá dando para entender? Estava lá, né? Entende? Então, assim, é uma situação, né, que assim, a história do cara não é escrita em tempo real. Foi até bom você falar online, não estava em tempo real. Então, isso assim, posso voltar para o Salmo 1 ou tem mais alguma coisa para a gente? Eu queria dizer o seguinte, quando a pessoa gosta de citar Jó, ele cita alguma coisa do Velho Testamento, né? No caso de Deuteronômio, as leis. Não, eu estou falando que não aplica nada para ele, porque não tinha nada disso no tempo. Mas lembra que eu estou dizendo? Eu não estou falando de Jó, eu estou falando dos leitores de Jó. Eu estou falando do texto acabado. O texto acabado não é simultâneo ao evento ocorrido. Por exemplo, se a gente quiser escrever a história da vida do pastor Joel, vai ficar inconclusa. Porque a história dele ainda não acabou. Não sei se estão para entender. Para eu escrever a sua história, eu posso só escrever parte dela. Está dando para entender? E assim, no caso de Jó, voltando, você não vê a compreensão dos personagens ali, ou das personagens, você não vê ali neles a compreensão da existência do Satanás. Quem tem a consciência da existência do Satanás é o leitor e o escritor, mas eles lá na história não têm. Então o que acontece? Quando você lê o texto, você percebe que às vezes acontecem coisas ruins com pessoas boas, por motivos que nós desconhecemos, mas que ali o texto atribui ao tal do Satanás. Quando você está no Novo Testamento, Satanás é a figura conhecida, carimbada, todo mundo sabe quem é. Está dando para hoje principalmente, né? Então, por que eu estou com esse pneuzinho aqui? É o Satanás, né? Cadê a oração para repreender a gordura, né? E aí nesse caso, a respeito desse assunto, hoje está mais difícil de reconhecer do que outra coisa. Está difícil de reconhecer a ação do Satanás? Às vezes está. É mesmo? É uma misturada danada. Ah, não, mas a gente atribui. O que eu estou dizendo, eu sei. Por exemplo, às vezes a pessoa está com problema psiquiátrico, às vezes a pessoa quer aparecer, às vezes é cachaça, né? Aquele negócio. O cara tá lá, né, manifestando o demônio. Você belisca, se ele fizer, aí tu já sabe que não é demônio. Acabou. Aí não, tô brincando, não belisca não, porque se é agressão, a televisão vem em cima, é mó brava. Então, mas assim, em relação, o demônio vai falar, ai gente, aí nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que
O espírito da Vânia está aí, hein? Aí nesse caso, em relação no Marco, olha só, em relação e ele que foi todo educado, né? Todo educado pedindo a vez, ainda não fez a pergunta, né? É porque ele não perguntou, ele entendeu? Aí nesse caso, mas peraí, fica de boa, pera rapidinho, né? Ele não vai interromper mais não, vai valer a pena você esperar. Aí nesse caso, nossa, ainda debocha. E aí, em relação a isso, o que acontece? No Salmo 1, está aquela ideia de que se você obedece à lei do Senhor, vai dar tudo certo. Mas aquele que não obedece, vai dar tudo errado. Então, aí você vê, por exemplo, chega um momento que cai uma torre e os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mas por que aconteceu isso? Eles pecaram? Como é que foi isso? Jesus fala: vocês acham que vocês são melhores do que os caras lá onde a torre caiu? Indiretamente torres caem, pessoas morrem. Não vamos pegar esse caminho de que, por exemplo, é porque o cara fez alguma coisa de errado contra Deus. Porque se fosse assim, quanta gente não deveria morrer no período dos reis, ou nos dias de hoje, ou em algumas de nossas igrejas, viu? Tem gente que faz tanta maldade e não morre. E aquele irmão tão bonzinho morreu. Aí eu costumo brincar dizendo, né, que Deus gosta de levar coisa boa, né? Os que ficam tá aí. E aí nesse caso, em relação a isso, eu não sei se vocês percebem que assim, a teologia ela muda. Você vê que lá atrás tem o quê? A serpente. Paulo lá na frente diz que a serpente é o diabo, mas lá não diz que é o diabo, lá só diz que é a serpente. Eu não sei se você percebe que assim, vai passando o tempo, a teologia vai sendo reelaborada. O texto lá da serpente continua lá, Paulo é que faz a releitura. Mas vai, Gilberto. Não, ele passou a perna. O que ele ia falar era isso? Exatamente, 2 vezes passou a perna, né? Na minha pergunta e na vez, né? Tá vendo? É porque você foi educado, você pediu a vez, entendeu? Ele já vai de sola, esse é o problema, tá vendo? Então, diante desse caso, eu não sei se deu para ficar muito claro, gente, que assim, a ideia aqui é deixar claro que se isso porque a gente ficou nesse parágrafo, né, de a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui que, voltando à ideia, né, de interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia, é o seguinte: a teologia ela é um negócio que vai de alguma forma fazendo aquela adaptação à nossa mentalidade com a revelação, com o contexto que a gente vive e assim por diante. Por exemplo, se Deus está com o povo de Israel, o povo vence, né? E aí o que acontece? Se aconteceu alguma coisa ruim, é porque Deus não está mais com o povo, Deus está em Jerusalém. Mas e agora que o povo foi levado para o cativeiro? Entende? Deus como é que é? Não, Deus é Deus de perto, é Deus de longe. E aí, o que é o Deus de perto e de longe? Muita gente, até a gente batista, gosta de discutir, né, rapaz? Discutir aquele Ele Vem Saltando pelos Montes, discutir aquela música Eu Quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Aí discutiram também, é Deus de perto e não de longe. Não, porque a Bíblia diz que é Deus de perto e de longe. Mas quando ele fala que ele é de perto e de longe, quer dizer que é o seguinte, ele sempre está perto, seja aqui, seja lá. Mas aí, porque no final das contas, o que aconteceu? Passaram-se os anos, as igrejas cantaram, brigaram à toa lá atrás. Aí nesse caso, em relação, no final, a coisa muda, entendeu? Aí em relação a isso, o que a gente vai verificar aqui? Que quando você interpreta a Bíblia a partir da própria Bíblia, você percebe essa transformação. E você não fica congelado numa teologia de um determinado tempo. Você tem uma noção de todo o tempo, porque você tem todo aquele período de texto escrito, de revelação. Então você não fica preso, não é, aquilo que acontece lá atrás e em relação à questão do que acontece lá na frente. Você, por exemplo, vai lendo, né? Você está lendo o Gênesis, mas você já sabe quem é a antiga serpente de Gênesis por causa do que foi dito lá em Apocalipse. Então, assim, você está vendo aquela situação como é que eu posso dizer, do que ocorreu lá em Jó,
mas você vai ver lá na frente uma explicação para o assunto. Entende? Você vai ler Deuteronômio 28 e vai perceber que Deuteronômio 28 é algo dirigido à nação de Israel. Nação de Israel. Está muito claro que é a nação de Israel. Você pode até aplicar para cá, é que nem quando eu prego sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu aplico para a vida das pessoas, mas eu tenho que ser honesto. Ezequiel não está falando para dona Judite, lá minha vizinha. Ele está falando para o povo de Israel que acha que é um monte de osso seco. O povo de Israel está com aquela ideia assim: a gente está largado aqui, a gente fez besteira, né? E aí Deus puniu a gente, não tem mais jeito. Exato, é mais ou menos assim. É que nem aquela situação de aquela irmã que o pastor pergunta: e aí, irmã, como é que está lá? E o Ambrósio: ah, pastor, aquele não tem mais jeito não. Ou seja, a gente já se entregou, né? E aí, o que o profeta fala? Olha, vocês podem estar desse jeito, mas o Senhor vai restaurar, parará. Aí, quando você vai fazer a aplicação na hora da pregação, talvez, irmão, você esteja numa situação parecida com essa. Talvez pareça que não há mais saída para você. Mas assim como a palavra do Senhor na boca do profeta fez com que acontecesse aquela transformação, a palavra de Deus na sua vida também pode transformar a sua realidade. Talvez você esteja se sentindo como um vale de ossos secos, mas na mão de Deus e no poder de Deus você pode se tornar um poderoso exército. Mas percebeu? Eu apliquei. Eu não disse que Ezequiel está falando para aquela pessoa, porque ele não está falando para ela, ele está falando para o povo de Israel. Não sei se deu para entender. E aí, a gente, quando interpreta a Bíblia pela própria Bíblia, a gente não enfia a mão em cumbuca. Porque às vezes a pessoa, eu até brinquei, não sei se foi até o Anderson que falou isso comigo, né? Que assim, tem gente que acha, né, que Abraão, Isaac e Jacó estão com Pedro, Tiago e João comendo churrasquinho na mesma laje. Não estão, gente. Entende? Passaram-se anos, né? E detalhe, e os próprios livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Então, existe uma série de fatores aí que às vezes a gente pensa que assim, é só pegar o texto, ler e falar. Não é. Então, como eu falo, se as pessoas elas respeitassem mais o irmão que prega ou o professor de escola bíblica, igual ela respeita o professor de matemática, porque o que acontece? Na Bíblia todo mundo é doutor, mas eu não sei se vocês percebem, já reparou quanta coisa a gente aqui não sabe? Já reparou quanta coisa que eu que estou aqui falando para vocês não sei? Entende? E detalhe, viu aquela pergunta simples, né, que a Vânia fez, e aí eu fui perguntar para grupos de professores de seminário, exegetas, hermeneutas, que eles não souberam responder. Quer dizer, eles responderam, mas vocês viram que assim, a resposta deles foi praticamente a minha, e eu não estudei metade do que eles estudaram. Está dando para entender? Ou seja, no final da conta, aqueles caras lá, eles não sabiam dar uma resposta de algo que a Vânia não sabia, e eles também não sabiam. Então nós ficamos sem resposta. Está dando para entender? Aí o que acontece? Aí quando você às vezes vai pregar na igreja, aquele irmão que não se debruçou a 20% do que você já pesquisou, ele acha que sabe. Aí eu não sei se dá para perceber que assim, é justamente o inverso. A gente começa a saber quando percebe que não sabe. Quando a gente achar que sabe, lembra, estou achando. E se eu estou achando, não é verdade. Eu só estou achando. Entendeu? Perdão, o Francisco já tinha perguntado, ainda não? Eu ia perguntar se a convicção ela está ligada à interpretação, o entendimento da Bíblia pela Bíblia. Certo? Sim, mas... Tirando Calvino e Arminio. Sim, o que acontece é o seguinte, eu extraio a minha convicção da minha leitura bíblica. O problema é que nós não somos iguais e nós não bebemos das mesmas fontes. Então, a tendência de nós termos uma propensão para um lado ou para o outro é muito grande. É como, digamos, com o advento da internet, a gente tem, por exemplo, um pentecostal que ouve Hernandes Dias Lopes. Antes da internet, ele possivelmente estaria lendo Antônio Gilberto, porque ele não teria internet.
ele estaria lendo o material da denominação dele. Deu para entender? Então acontece. Eu também, mas eu. Não, calma. Teu pastor está assistindo o vídeo? Calma, eu não estou te entregando, não. Não, então, não, mas não é X9, não. Aí, nesse caso, o que acontece? Por exemplo, em relação a isso, né, o que a gente observa é que, assim, a convicção, ela tem muito a ver com isso. É aquele caso assim, você está bebendo daquela fonte. Por exemplo, as coisas que o Marcos acredita por quê? Quando ele se entrega a Cristo, ele se entrega numa igreja batista. E ele se entrega por quê? Pelo histórico da mãe. Então, percebe que o componente dele de convicção cristã começa pelo aspecto afetivo. Ele não faz o seguinte: eu quero ver para qual igreja eu vou, e eu quero ver o que cada igreja acredita, deixa eu olhar o cardápio, prefiro essa. Não foi assim. Ele entrou. E entrou com o coração aberto. Entrou desarmado. Mas eu já conhecia outras. Sim, mas o que eu estou dizendo é que, assim, por exemplo, o aspecto de profundidade doutrinária é um negócio que, assim, a gente tem naquela vivência. Antes, a gente vê o quê? Igreja. Isso aí. Deu para entender? A igreja lá de Jacareí já não servia para mim, é batista. Então, mas na maioria das vezes, quando a gente está analisando que igreja frequentar, dificilmente é por um aspecto doutrinário. Geralmente é por uma questão ou litúrgica ou de convivência. Tem cara que gosta de palma e cara que não gosta de palma. Tem cara que, por exemplo, a igreja todo mundo se abraça. Tem cara que você chega e ninguém olha para sua cara. Geralmente as pessoas, elas frequentam a igreja por causa disso. Dificilmente por causa da doutrina. Até porque tem igreja batista que cria um negócio, é outro assunto. Então o que acontece? Dificilmente é por uma questão de doutrina. O certo, Francisco, seria o seguinte: eu vejo o que está na Bíblia e aplico para a minha vida. Mas agora, o que eu vejo? Aí é que pega. Entende? Tem gente que, por exemplo, vai olhar e vai ver algo diferente do que o outro vê. Por exemplo, muita gente critica o presbiteriano pelo fato de batizar criança. Criança, quando a gente fala aqui, não é criança que tem consciência de pecado, mas criança que não tem consciência de pecado. Só que, por exemplo, num debate com reverendo Guilhermino Cunha, na época ainda do Alberto Brizola, ele estava explicando que eles veem o batismo da criança como uma aliança, fazendo uma analogia à circuncisão que acontecia com aqueles que nasciam no povo de Israel. Por isso a confirmação, ou crisma, que é o nome da Igreja Católica. Então, a ideia que se tinha era essa. E lá nas origens, os cristãos mais antigos faziam isso. Porque o presbiterianismo e o anglicanismo, quando os batistas rompem com os anglicanos, rompem justamente por causa disso. Porque aquela ideia assim, a gente não pode batizar alguém que não tem consciência de pecado. O batismo tem que ser batismo de crente, ou seja, alguém que tenha convicção. E aí nisso teve gente que morreu, teve gente que foi presa. Por quê? Porque a tradição vem de lá de trás. Então, assim, observa bem. E aí, quando tem o movimento pentecostal, inclusive lá na Rua Azusa, já é o seguinte: não, peraí, a gente tem que ter uma experiência, algo mais palatável com o Espírito Santo. A gente não pode ter um relacionamento com o Espírito Santo como um jornalista que escreve sobre alguém, mas como um filho que sente o calor do abraço. E isso, por exemplo, lá atrás na história da teologia, tem um embate entre os pietistas alemães contra os luteranos, quando eles diziam: preferimos uma heresia viva do que uma ortodoxia morta. Então, enquanto tem aqueles que têm aquela justificação forense, Deus declarou: sou justo. Tem aqueles: não é bem assim não. A sua experiência tem que mostrar que você foi justificado. Não, peraí, não tem como. Uma mangueira não pode produzir abacate. Então, não sei se dá para você perceber que assim, não é só chegar, abrir a Bíblia, ler e todo mundo pensa a mesma coisa. Não é. Porque, por exemplo, os batistas remontam a 1609. No caso, os assembleanos remontam a 1910, é isso?
Agora eu não lembro. É bastante esquema difícil pra Né? O que acontece? Por exemplo, você vai ver os anglicanos, né? Eles estão praticamente a coisa de 100 anos antes dos batistas. Então, aí você vai vendo assim, os presbiterianos são anteriores, os congregacionais. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, cada um é de uma época. Entende? Não dá para comparar. Entende? Não tem como você comparar uma igreja que está lá de 1600, uma igreja que está lá em 1900, com uma igreja que nasceu há 20, 30, 40 anos atrás. Entende? Então, assim, você lê a Bíblia, mas numa época diferente. Você lê a Bíblia num continente diferente. Você lê a Bíblia num país diferente. Então, é tudo diferente.